terminei de fazer a minha cava, cheguei na altura que eu quero a gola, e a minha altura eu decidi fazer em mais ou menos 9 centímetros, tá bom? Entre aqui, o início da cava e até a carreira que eu vou iniciar a gola, deu 9 centímetros. E daí, então, daqui, né, desde onde nós começamos a fazer a cava até o final, eu fiz um total de 42 carreiras. Agora, nós precisamos separar os pontos aqui para fazer a gola. E para isso, nós vamos usar aqui 2 marcadores de ponto. Então, é o seguinte, se vocês estiverem usando uma lã, uma linha mais grossa, que é essa daqui que eu tô fazendo, vocês, aí vai depender o tanto de espaço que vocês vão separar para essa gola. Eu tenho aqui 15 desenhos desse daqui, desse ponto aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Porque pega aqui. Então, para esses 15, eu vou separar 4 carreirinhas aqui do meio. Ou seja, essa. Então, esses 4. Seria 2 e mais 2 aqui do fundo. Caso vocês tenham 12, por exemplo, daí vocês vão pegar apenas 3. Então, seria esse e esse. E assim por diante, tá bom? E aí, vai depender se vocês querem uma gola mais justa, uma gola mais larga, tá bom? Eu vou separar 4 desenhos desses, 4 partezinhas, para poder ficar certinho. O que eu tiver daqui até a gola e daqui até a gola, vocês façam o mesmo. Se com 3 se vocês separarem 3, por exemplo, e na contagem ver que esse lado aqui vai ficar com um desse daqui ou desse daqui a mais que este outro lado, então daí vocês separem 4 para poder ficar igual. Eu vou separar 4 porque se eu separar 3, um lado vai ficar maior e o outro lado vai ficar menor. Então, como vocês podem ver, eu contei um desse e um desse. Aí, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Então, 13 aqui e 13 aqui. E aí, eu coloquei os marcadores. Se eu fosse fazer 14, então a gola teria apenas 2 desse daqui, tá vendo? E aí, ela ficaria muito estreita. Então, eu preferi colocar 4, tá bom? Pra não ficar tão estreita. E isso quem vai definir vai ser o gosto de vocês. Caso vocês acham que esses pontos estejam muito pequenininhos para fazer uma gola, então vocês podem separar aqui mais 2 negocinhos e ela fique mais larguinha, assim, desse jeito. Eu vou separar apenas 4 porque eu vou preferir uma gola mais fechada. E aqui, a gola vai abrir também. Então, ela vai começar aqui e aí ela vai abrindo assim. Por isso que eu não vou deixar uma quantidade maior para também não ficar uma gola muito larga. E aí, aqui eu fiz um esquema em gráfico para vocês verem, porque essa gola a gente vai trabalhar um lado. Depois que arrematarmos esse lado, trabalharmos todo esse lado, iremos trabalhar o outro lado da mesma forma. Então, aqui está os meus 16 pontos. Esse 16 vai depender de cada uma de vocês. Aqui, eu tenho 16 pontos entre os 2 marcadores. E aí o marcador eu coloquei. Assim que acabou o 13º, vou chamar de parte, tá bom? A 13ª parte, eu coloquei um marcador. E deste outro lado também, assim que terminou aqui o pontinho da 13ª parte, coloquei o outro. E entre um marcador e outro, eu fiquei com 16 pontos, que seriam esses 16 pontos da gola.
Esses números aqui indicam as diminuições que eu vou ir fazendo para poder a gola abrir e formar ela bem certinho, bem redondinha. Então, aqui, os 16 pontos aqui, então, esse lado aqui, que é o lado 1, esse daqui, o que que eu vou fazer? Nesse primeiro pontinho, então, na primeira carreira, eu terei 3 diminuições. Aí, vai ter a carreira do avesso, que não faz a diminuição. Na segunda, eu vou fazer mais 2 diminuição. Depois, mais 2 diminuição, mais uma. Aí, esta carreira que está em verde, acho que não dá pra ver direito nessa cor. Mas essa carreira aqui, ó, que tá com o ponto 0, vou marcar aqui um 0. Significa que eu não vou fazer nenhuma diminuição. Tá bom? Então, sem diminuição, aí com uma diminuição, sem diminuição, uma diminuição, e daí sobe até ter o comprimento desejado. Então, é isso que nós vamos fazer agora, que eu vou fazer junto com vocês, bem explicadinho, tá bom? E aqui é só um gráfico, pra quem sabe trabalhar por gráfico, não se perder, e aí é só ir olhando e daí marcando, né? Ah, já fiz as 3 diminuições, agora aqui, aí vai riscando. E aí, quando chegar, quando trabalhar esse lado, vem pro lado 2. Então, separei aqui os pontos do meio e agora vou começar a tecer. Reparem que estamos no lado direito da peça, tá bom? Então, vamos trabalhar, começar a fazer a gola pelo lado direito da peça. E daí, vocês também comecem trabalhando pelo lado direito da peça. Por isso que eu dei a dica muito importante, que a última carreira que fizemos teria que ser a de número 6, tá bom? Porque além de você estar no direito da peça, o desenho aqui vai ficar bem certinho na hora de fazer a gola. Então, agora vamos começar a fazer a primeira carreira da gola. Estamos aqui no lado direito. E essa primeira carreira, até chegar aqui no marcador, nós vamos tricotá-la conforme o desenho. E daí, esta carreira, como terminamos de fazer a carreira 6 do desenho, seria a carreira 1 do desenho. Então, vamos tirar o primeiro ponto sem fazer, que é o ponto de borda. Vamos tricotar 3 pontos em meia. E agora, 4 pontos em tricô. Para quem não se lembra qual é a primeira carreira do desenho, volta no vídeo lá no início, quando estávamos fazendo ainda aqui, essa partezinha, e anotem, tá bom? Porque essas carreiras da 1 e até a 6 do desenho, nós sempre iremos repetir, então é bom ter anotado. Novamente, vamos fazer 4 pontos em meia. E 4 pontos em tricô. Então, nós vamos seguindo assim, até chegar lá no marcador. Basta apenas irem tricotando como o desenho se apresenta. Como os pontos se apresentam. Que seria a carreira 1 do desenho. Então, 4 pontos em meia, 4 pontos em tricô, até chegar ali no marcador. Eu vou ir tricotando aqui, e quando eu chegar ali perto do marcador, eu mostro para vocês como iremos tricotar os pontos entre o marcador. Cheguei aqui no marcador, vou passar do marcador aqui para esta agulha, e agora estou nos pontos aqui entre os 2 marcadores. Esses pontos, nós temos que arrematar eles. Então, temos que arrematar 16 pontos. Aqui, os pontos se apresentam em tricô, então, farei o arremate em tricô. E onde os pontos se apresentam em meia, farei o arremate em meia. Então, vou tricotar um ponto em tricô e o segundo ponto em tricô também. E agora, vou arrematar um ponto, ou seja, vou passar este segundo ponto,
o segundo não, o primeiro ponto, este ponto aqui, por cima desse. Então, eu vou cair com ele da agulha. Deste jeito. O próximo ponto, farei em tricô novamente. E novamente vou tirar este ponto aqui da agulha. Vou passar por cima do outro para poder arrematar. Mais uma vez, fiz um ponto em tricô. Agora, vou pegar o ponto anterior e passar por cima do que acabamos de fazer. Agora, temos que este ponto aqui se apresenta em meia, então, vou fazer um ponto em meia e também cair do ponto da agulha, passando por cima. Novamente, um ponto em meia, pego o ponto anterior e passa por cima do ponto que acabamos de fazer. E assim, vamos arrematando cada pontinho. Então, eu vou ir arrematando aqui os pontos até chegar ali no marcador rosa. E quando eu chegar ali, eu volto para mostrar para vocês como faremos esse ponto antes e o depois do marcador e como continuaremos aqui até o final. Então, eu cheguei aqui no último ponto para chegar no marcador, vou fazê-lo em meia e passar por cima desse daqui. Vou tirar o marcador, vou fazer este ponto em tricô e vou derrubar este último ponto aqui da agulha, que é o último ponto da gola. E agora, eu vou seguir trabalhando esses pontos aqui conforme mostra o desenho. Então, faremos 4 pontos em tricô e 4 pontos em meia até o final. Então, eu vou ir tricotando aqui até chegar ali no final. E ao chegar no final, eu volto para mostrar para vocês como vamos fazer a continuação da gola, dessa primeira parte da gola. Agora, cheguei no final, vou virar o meu trabalho e vou trabalhar a segunda carreira da gola. Como estamos no lado avesso da peça, nós não vamos trabalhar diminuições. As diminuições, assim como na cava, são feitas apenas pelo lado direito da peça. Então, esta carreira aqui, vocês virem, vão tirar o ponto de borda e vão seguir o desenho. Qual desenho? A carreira 2 do desenho aqui desse padrão. Ou seja, aqui eu vou tirar este ponto de borda e aqui os pontos estão se apresentando em meia. Então, vou fazer meia. Depois, tricô. Então, vou fazer 4 pontos em tricô. 4 em meia, 4 em tricô. E assim, eu vou indo até chegar aqui no final. Quando chegar aqui no final, eu viro o trabalho para o lado direito. Então, essa carreira 2 não tem muito segredo, é só vocês fazerem pontos meias e ponto em tricô. Se por um acaso aqui no trabalho de vocês estiverem mostrando tricô, então vocês façam tricô e depois meia e assim por diante. E não se esqueçam que o primeiro ponto é o ponto de borda. Então, essa é a carreira 2 da gola. Vocês vão trabalhar ela conforme os pontos se apresentam e conforme também a carreira 2 do desenho. Então, eu vou trabalhar aqui a carreira 2 e volto para mostrar como iremos fazer a carreira 3. Terminei a carreira 2, vou virar o trabalho. E agora, vou fazer a carreira 3.
Essa carreira 3 também equivale à carreira 3 do desenho. A carreira 3 do desenho, nos pontos em tricô, nós trabalhamos em tricô e nos pontos em meia, nós fazemos um ponto em meia, tiramos 2 pontos sem fazer e fazemos um ponto em meia. Nesse início, nós iremos arrematar 3 pontos, que seriam esses 3 pontos aqui. Então, tem os 16 pontos, aí eu fiz a carreira 2, que é a carreira do avesso, e agora esta carreira aqui, este número 3, significa que eu irei arrematar 3 pontos para fazer a gola. Então, temos que arrematar 3 pontos. Como que faremos este arremate? Vamos tirar este primeiro ponto da agulha sem fazer, temos um ponto em tricô. Então, vamos tricotá-lo em ponto tricô e vamos passar este ponto por cima. Arrematei um ponto. Agora, faremos novamente um ponto em tricô e vamos passar o ponto anterior por cima do que acabamos de fazer. E arrematamos o segundo ponto. Novamente, temos um ponto em tricô, então, vou fazer o ponto em tricô e vou passar o terceiro e último ponto por cima do que acabamos de fazer, né? Este ponto aqui anterior, por cima do que acabamos de fazer, e assim arrematamos 3 pontinhos. E agora, vamos tricotar até o final, de acordo com o padrão, que seria a carreira 3. Então, aqui, eu já começo nos pontos em meia. Então, vou fazer um ponto em meia, tiro 2 da agulha sem fazer, um ponto em meia. E agora, temos pontos em tricô, então, faremos 4 pontos em tricô. Novamente, os 4 pontos em meia, então, faremos um ponto em meia, tira 2 sem fazer, um ponto em meia. E assim, vamos seguindo até chegar aqui no final da carreira. Cheguei aqui no final, vou virar o meu trabalho e agora vou trabalhar a carreira 4. A carreira 4 do avesso vai ser a mesma carreira 4 do avesso que trabalhamos aqui nos arremates. Ou seja, nos pontos em meia, vamos trabalhar pontos em meia. E quando chegarmos aqui nos pontos em tricô, nós faremos um ponto em tricô, tira 2 pontos sem fazer com o fio na frente, com esse fio de trabalho na frente, e faremos um ponto em tricô novamente. E assim, nós vamos trabalhar até o final da carreira. Não se esqueçam de tirar este primeiro ponto de borda da agulha, que é o ponto sem fazer. Então, vocês vão trabalhar como vocês já estavam trabalhando aqui, enquanto vocês faziam as carreiras da cava e iam indo, não tem muito segredo. Vocês vão trabalhando então, e quando eu chegar aqui no final e dar início à carreira 5, eu volto para mostrar para vocês como faremos a carreira 5. Terminei a carreira 4, vou virar o trabalho e vou fazer a carreira 5. Na carreira 5, eu tenho que arrematar 2 pontos. Então, vou pegar aqui o gráfico e seria esses 2 pontos. Eu estava fazendo umas contas aqui e olhando como que aqui está ficando aqui na nossa gola. E eu decidi que, ao invés de arrematar 2 pontos 2 vezes, eu não vou seguir por este gráfico aqui. Eu vou seguir por este gráfico aqui e vou arrematar 2 pontos 3 vezes. Então, se você quiser uma gola mais aberta, você arremate 3
vezes 2 pontos, ou então você também pode arrematar 3 pontos, depois 3 pontos novamente e 2 pontos. E aí, depois vai arrematando um ponto por 4 vezes, ao invés de fazer apenas por 3. Mas se você quiser uma gola mais justa, é este gráfico aqui. Uma gola um pouco mais aberta, esse daqui. E mais aberta ainda, aí é só você substituir. Ao invés de arrematar 2 pontos, arremate 3 pontos. Eu olhando aqui a minha gola, ela tá ficando deste jeito. E daí eu achei que se eu arrematar 2 pontos apenas 2 vezes, ela vai abrir até aqui. E aí depois 1 ponto 3 vezes. Então ela vai ficar aqui e até aqui mais ou menos. Eu achei, ao meu ver, que é pouco, tá? Por quê? Porque depois nós vamos trabalhar a borda para fazer uma gola bem certinha para não ficar assim feio. E aí, querendo ou não, esse espaço aqui que vai ficar vai diminuir um pouco. Então eu decidi diminuir com 2 pontos e depois com pontos mais vezes. Mas daí isso vai do gosto de cada uma de vocês e vocês podem ir tricotando e ir decidindo quantos pontos vocês vão querer arrematar. Então eu mudei, conforme eu olhei aqui a gola certinho, eu desisti deste primeiro gráfico e decidi fazer esse tipo de arremate. Então vamos lá, a carreira 5... eu tenho que arrematar 2 pontos. Então, vamos arrematar desse ponto do mesmo jeito que arrematamos os pontos da carreira que fizemos 3 arremates. Vou tirar este ponto sem fazer. Este ponto se apresenta em meia, então vou fazer um ponto em meia. E agora, vou passar o ponto anterior por cima do ponto que acabamos de fazer. Novamente, vou tricotar um ponto em meia e vou passar o ponto anterior por cima do ponto que acabamos de fazer. E assim eu arrematei 2 pontos. Agora é só seguir fazendo até o final, conforme o desenho da carreira 5. Então, a carreira 5 é uma carreira onde temos que cruzar estes 2 pontos. Como os 2 primeiros pontos nós arrematamos, ficaram os 2 últimos. Então, vamos trabalhar ele cruzando, normalmente, como é o ponto mesmo, né, do padrão da carreira 5, do desenho. Inverti os 2 e agora cruzei. Vou fazer 4 pontos em tricô. E agora tenho que cruzar estes 4 pontos novamente. Então, vou pegar pela frente o segundo ponto e vou recuperar o ponto que saiu da agulha. Volto com um ponto para a agulha e faço um ponto em meia. Outro ponto em meia. Agora, este segundo ponto, eu vou pegar ele por trás, vou tirá-lo da agulha, resgato o ponto que saiu, volto com esse ponto para a agulha da esquerda e faço 2 pontos em meia. E novamente faço 4 pontos em tricô. Cheguei novamente nos 4 pontos em meia, então irei cruzá-los e fazer 2 pontos em meia, cruzo esses 2 também e faço 2 pontos em meia. Então, agora é só vocês irem repetindo este desenho até chegar no final da carreira. E chegando no final da carreira, vocês virem
o trabalho e daí eu volto para mostrar para vocês como faremos a carreira 6 da gola. Cheguei aqui na carreira 6 e a carreira 6 do desenho é apenas pontos em meias e pontos em tricô. Então, vocês vão tirar o primeiro ponto de borda e vão trabalhar aqui os próximos pontos que estão em meia e os pontos em tricô. Esses daqui estão em meia, então trabalhem em meia. Esses daqui estão em tricô, trabalhem em tricô. E assim vocês vão fazendo 4 pontos em meia, 4 pontos em tricô, até chegar aqui no final. Chegando no final, virem o trabalho para podermos trabalhar a carreira 7 da gola e ombro. Antes de iniciarmos a carreira 7, quero fazer uma outra observação. De novo. Essas carreiras aqui que eu não faço nenhum arremate, eu não irei fazer. Então, eu vou fazer um arremate, aí a carreira do avesso, que não tem nenhum arremate. Ao invés de eu fazer a próxima carreira sem nenhum arremate também, eu vou fazer com um arremate. Então, essas carreiras onde não tem arremates, eu não vou fazer. Ao invés de fazer ela, eu vou colocar um arremate. Ao invés de ir intercalando um arremate, uma sem fazer arremate, um arremate, uma sem arremate, eu simplesmente vou ir fazendo arremate em todas as carreiras do direito. Porque eu tava fazendo outros cálculos, conforme eu vi aqui do jeito que está ficando, e essa gola vai ficar melhor se eu fizer os arremates do lado direito direto, sem ter que fazer essas carreiras do direito sem arremate. Mas é uma outra opção que vocês podem estar testando, caso queiram. E por que que eu não vou fazer? Porque senão a gola, ela vai ficar muito alongada, assim. E eu quero ela mais rasa, mais assim. Então, por isso que eu não vou fazer essas carreiras aqui. Mas aí vai do gosto de cada uma de vocês. Vocês podem fazer para testar, depois é só desmanchar. Ou então, vocês podem estar fazendo que nem eu vou tricotar aqui. Então, a carreira 7 seria esta carreira do segundo arremate de 2. Então, iremos fazer este arremate do mesmo jeito que fizemos na carreira anterior. Vou tirar um ponto sem fazer, trabalhar o segundo ponto em meia e vou passar por cima este ponto aqui. O primeiro ponto que eu tirei sem fazer, vou passar por cima desse que eu acabei de fazer. E, novamente, vou tricotar o segundo ponto em meia, porque ele se apresenta em meia. E vou fazer com que o ponto anterior passe por cima do ponto que acabamos de fazer. E agora, eu vou ir trabalhando 4 pontos em tricô e 4 pontos em meia, ou seja, do jeito que se apresenta os pontos. Porque essa carreira 7 da gola equivale à carreira 1 do desenho. Então, ela é bem fácil de fazer, é só vocês irem fazendo ponto meia e ponto em tricô. E quando chegar no final, eu volto para explicar como vocês deverão fazer a carreira 8. Então, virei meu trabalho. E agora, para tricotarmos a carreira 8, faremos ela tirando o primeiro ponto de borda. E ela se iguala à carreira 2 do desenho. Ou seja, onde é ponto meia, trabalhe em ponto meia. E onde é ponto tricô, trabalhe em ponto tricô. E vá fazendo isso até chegar aqui no final. Quando chegar no final, vire o trabalho e faça a carreira 9. Aqui na carreira 9, nós iremos fazer 2 arremates, igual fizemos na carreira 7. E vamos seguir tricotando conforme o desenho da carreira 3 do padrão.
Então, eu vou tirar um ponto sem fazer, faço o outro ponto em tricô, porque ele se apresenta em tricô, e agora vou derrubar um ponto, ou seja, eu vou passar esse ponto aqui por cima do ponto que acabamos de fazer. E novamente, vamos fazer um ponto em tricô e vamos arrematar este ponto aqui. Então, fizemos 2 arremates e agora é só continuar a tricotar conforme o padrão. Então, na carreira 8, nós fizemos a carreira 2 do desenho. Nessa carreira aqui, vamos fazer a carreira 3 do desenho, ou seja, onde é tricô, nós fazemos em tricô, e onde é meia, nós vamos fazer o primeiro ponto em meia, tira 2 pontos da agulha, sem fazer, e agora faz mais uma vez um ponto em meia. E vai continuar com isso até o final. Então, vamos mais uma vez. 4 pontos em tricô. E nos 4 pontos em meia, nós vamos trabalhar fazendo um ponto em meia, tira 2 da agulha e um ponto em meia. E assim, vamos trabalhando até o final da carreira. Aqui na carreira 10, vocês vão fazer tirar este ponto de borda, trabalhar os pontos em meia, e nos pontos em tricô, agora nós temos que fazer igual a carreira 4 do desenho, só que pelo avesso. Então, vocês vão fazer um ponto em tricô, tira 2 pontos da agulha sem fazer, com esse fio aqui pra frente, e outro ponto em tricô. 4 pontos em meia, um ponto em tricô, tira 2 pontos da agulha sem fazer com o fio pra frente, um ponto em tricô. E vão fazendo assim até chegar aqui no final do trabalho. Quando chegar aqui no final do trabalho, vocês viram para poder fazer a carreira 11. Agora, vamos iniciar a carreira 11. E nesta carreira, nós teremos apenas um arremate. Então, eu vou tirar o primeiro ponto sem fazer. E o segundo ponto se apresenta em tricô, então, vou trabalhar ele em tricô. E vou cair este ponto da agulha, ou seja, passar por cima. E daí, como é apenas um arremate, agora vamos trabalhar até o final da carreira como o padrão do desenho. Então, essa daqui equivale à carreira 5 do desenho. Então, aqui eu tenho um ponto em tricô, faço ponto em tricô. E agora eu tenho os pontos em meia. A carreira 5 do desenho é aquela onde eu cruzo esses pontos em meia. Então, vou tirar este segundo ponto da agulha e o que saiu eu recoloco. E faço 2 pontos em meia. Agora, pego este segundo ponto, só que por trás, tiro ele da agulha. E esse daqui que saiu, eu pego novamente e volto com o ponto pra agulha e faço 2 pontos em meia. Agora, vou fazer 4 pontos em tricô. E novamente, cheguei aqui onde eu tenho que cruzar os pontos. Então, vou pegar este segundo ponto pela frente, tiro ele da agulha. E o que ficou lá atrás, eu coloco na agulha, volto com esse ponto pra agulha e faço um ponto em meia. Outro ponto em meia. Agora,
vou pegar este segundo ponto, só que por trás, tiro da agulha o que saiu, eu pego e volto com esse ponto. Faço um meia. E outro ponto em meia. E agora, novamente, faço 4 pontos em tricô, e assim eu vou fazendo até chegar no final desta carreira. A carreira 12, que é trabalhada do avesso, vocês vão fazer o seguinte: vão tirar o primeiro ponto de borda, vão trabalhar os próximos 3 pontos em meia, porque ele se apresenta em meia. Os pontos em tricô, vocês vão trabalhar em tricô, os pontos em meia vão trabalhar em meia e assim por diante. Ou seja, vocês sempre vão trabalhar 4 pontos em meia e 4 pontos em tricô até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, vocês virem o trabalho para nós podermos fazer a próxima carreira, a carreira de número 13. Aqui, a carreira de número 13, nós vamos fazer um arremate e vamos seguir o desenho padrão conforme a carreira 1 do desenho. Então, vamos tirar este ponto sem fazer. E vamos fazer o segundo ponto em tricô, porque ele se apresenta em tricô. E agora, vamos passar este ponto por cima do outro para podermos fazer o arremate. E agora é só seguir o desenho, né, o padrão do desenho conforme a carreira 1 do desenho. A carreira 1 nada mais é do que fazer 4 pontos em meia e 4 pontos em tricô. Então, é exatamente isso que iremos fazer. Onde é meia, faremos meia, e onde é tricô, faremos ponto tricô. Então, essa carreira é bem fácil, não tem segredo. Vocês vão fazendo até chegar no final do trabalho. E quando chegar no final do trabalho, vocês vão virar a carreira, vão virar o trabalho, quer dizer. E aqui vocês vão tirar um ponto de borda e vão seguir a carreira 2 do desenho, que também é 4 pontos em meia e 4 pontos em tricô. Então, eu vou fazer esta carreira aqui, que é a carreira 13, vou fazer a carreira 14, que vocês vão fazer do jeito que eu acabei de falar para vocês. E quando for fazer a carreira 15, eu volto para mostrar para vocês como vamos fazer a carreira 15. Cheguei aqui na carreira 15 do meu trabalho, e agora nós vamos arrematar um ponto. Então, vamos tirar este ponto sem fazer. O próximo ponto, ele se apresenta em meia, então, vamos fazer um ponto em meia. E agora, vamos passar este ponto por cima do ponto que acabamos de fazer, para que arrematamos ele. Agora, vamos fazer este próximo ponto em ponto meia. Só que esse ponto aqui, vamos tirar sem fazer, e esse daqui vamos fazer em ponto meia. Por quê? Porque essa carreira 3 agora é a carreira a carreira 3 do desenho. Ou seja, onde é tricô, nós vamos trabalhar em tricô. E onde for o ponto em meia, nós temos que fazer um ponto em meia, tirar 2 sem fazer, e agora um ponto em meia, que é para poder continuar formando o desenho aqui do nosso padrão. Então, vocês vão fazer esta carreira, vão terminar de fazê-la deste jeito, seguindo aí o padrão 3 do desenho. Então, onde for ponto em tricô, vocês trabalhem em tricô. Onde for ponto meia, vocês façam um ponto em meia. Tirem 2 pontos da agulha sem fazer e façam um ponto meia no final, e assim até chegar no final da carreira, fazendo pontos tricô e pontos em meia.
Cheguei aqui na carreira 16 e ela equivale à carreira 4 do desenho. Na carreira 4 do desenho, os pontos em meia, vocês trabalhem em meia, e os pontos que se apresentam em tricô, vocês vão fazer da seguinte forma. O primeiro ponto façam em tricô, tira 2 pontos sem fazer com o fio na frente, e o último ponto em tricô. 4 meia e novamente, um ponto em tricô, tira 2 sem fazer com fio na frente, um ponto em tricô. E assim até chegar no final do trabalho. Terminando essa carreira, vocês virem para fazer a carreira 17. Cheguei aqui na carreira 17 e nós vamos fazer o nosso último arremate. Então, vamos tirar um ponto sem fazer, vamos trabalhar o próximo ponto em meia. E agora, vamos derrubar este ponto da agulha. Essa carreira equivale à carreira 5 do desenho. E na carreira 5, nós temos que cruzar os pontos. Como esse daqui é os 2 últimos, então, vamos fazer o cruzamento por trás. E 2 pontos em meia. 4 pontos em tricô. E novamente chegamos nos pontos em meia, onde cruzamos eles. Então, vou pegar o segundo ponto pela frente, tiro da agulha, recupero o que ficou lá atrás, volto para a agulha e faço 2 pontos em meia. Agora, tiro o segundo ponto por trás, recupero o que saiu da agulha, volto com esse para a agulha e faço 2 pontos em meia. É a carreira 5 do desenho, né, que depois de fazermos todo esse colete, já estamos mais do que craques em fazer. Novamente, ó, vamos tirar pela frente, recupera o de trás, volta para a agulha, faz um ponto em meia, outro ponto em meia. Agora, vamos tirar por trás, recupera o que ficou aqui na frente, volta para a agulha e 2 pontos em meia. 4 em tricô e assim vamos fazendo até chegar no final da carreira. E as próximas carreiras agora não terão mais que arrematar nenhum ponto. Então, o que você vai fazer quando terminar esta carreira? Vira o trabalho, tira um ponto de borda, sempre que virar o trabalho, tirem um ponto de borda e tricotem conforme o desenho. Então, essa daqui foi a carreira 5 do desenho. A carreira de trás será conforme a carreira 6 do desenho. Virem, na carreira da frente, vocês vão voltar a tricotar a carreira 1 do desenho. Tire um ponto de borda, ou seja, um ponto sem fazer, e tricotem a carreira 1. Virem novamente, tire um ponto sem fazer e tricota a carreira 2 do desenho. Vira, tira um ponto sem fazer e tricota a carreira 3 do desenho. Lembrando que, na parte da frente, vocês sempre vão tricotar as carreiras ímpares. E na parte de trás, sempre irão tricotar as carreiras pares. E daí, vocês vão subir essa manga até vocês terem o comprimento para chegar até o ombro que vocês desejam. Eu vou tricotar até eu ter mais ou menos 10 centímetros. Daqui da base da gola até o final, tá bom? Mais ou menos 10 centímetros, mas vocês podem tricotar o tanto que vocês quiserem. Se acaso vocês quiserem menos, né, uma gola assim, que fique mais perto do pescoço, então façam até 7 centímetros, 8 centímetros. Se vocês querem que a gola fique mais para baixo, então façam aí 13, 14 centímetros. Então, é isso, eu vou terminar de fazer este ombro e quando eu terminar eu volto para mostrar para vocês como vamos arrematar os pontos para podermos fazer este outro lado. Terminei de fazer todo o comprimento do meu ombro, eu fiz até ter 10 centímetros deste ponto
até este ponto aqui. Tá vendo? Aqui na altura da gola, daqui até aqui, tem 10 centímetros. Então, eu fiz um total de 42 carreiras. Desde aqui onde eu comecei a fazer as diminuições, daqui da gola até aqui, tem 42 carreiras, ou então um total aí de 10 centímetros. E agora, eu vou arrematar estes pontos. Para fazer esse arremate, eu vou trabalhar da seguinte forma. Vou tirar o primeiro ponto sem fazer. O segundo ponto está se mostrando como um ponto meia, então farei um ponto meia. E para arrematar, vou passar este ponto que eu tirei sem fazer por cima do ponto meia que eu acabei de fazer. Deste jeito aqui. O próximo ponto também é um ponto meia, então, vou fazer um ponto em meia e vou passar o ponto anterior por cima deste ponto que eu acabei de fazer. O próximo ponto é um ponto em tricô. Então, eu vou trabalhar ele em ponto tricô. E vou arrematar aqui este ponto, o ponto anterior, vou passar por cima do ponto que acabamos de fazer. Novamente, o próximo ponto é um ponto em tricô, então, trabalharei ele em tricô e vou passar o ponto anterior por cima do ponto em tricô que eu acabei de fazer. Pego aqui o ponto e passo. E assim, então, eu vou ir arrematando todos os pontos. Onde for ponto tricô, eu faço tricô e arremato. Onde for ponto meia, eu faço ponto meia e arremato. Até chegar aqui no final. Quando chegar aqui no final, eu volto para mostrar para vocês como vamos fazer esses dois últimos pontos e finalizar com essa linha aqui. Ah, lembrei de dar uma outra dica para vocês também, que é bem importante. Vou fazer aqui o ponto meia. E agora, vou passar este ponto por cima. Reparem que ficou frouxo, muito frouxo. Esse ponto que quando arremata ele da agulha, ele não pode ficar nem muito frouxo, nem muito apertado. Se ficar muito frouxo, é só você dar uma puxadinha nessa linha aqui, que ele vai se ajustando, tá vendo? Vou fazer novamente para vocês verem. Agora, eu vou trabalhar em ponto tricô. Vou passar por cima. E aqui, ó, reparem que ele ficou um pouco frouxo. Então, eu dou uma puxadinha e ele fica mais apertadinho. Então, essa era a dica que eu queria dar, caso quando vocês estiverem fazendo este arremate, os pontos fiquem muito frouxos. Olha aqui como o meu arremate está essa Esses pontos não podem ficar nem muito frouxo e nem muito apertado. Porque se ficar muito apertado, essa parte aqui, ao invés de ficar assim certinha, ela vai ficar franzida. E aí, na hora de vestir a peça, pode aparecer esse franzido no ombro e também na hora de costurar, pode dar alguma coisa de errada. Então, tentem sempre fazer este arremate de forma que os pontos fiquem assim, bem certinhos. Cheguei aqui no último ponto, então, eu irei fazê-lo em tricô e vou derrubar o ponto anterior da agulha. Dou uma puxadinha para não ficar tão largo. E ficou deste jeito. Agora, eu vou pegar uma tesoura e vou cortar aqui esse pedaço.
Só que eu vou deixar um pedaço grande de fio, porque depois eu vou ter que costurar esta parte aqui do ombro. Os meus arremates ficaram bem certinhos, e daí eu vou ter que costurar esta partezinha aqui do ombro. Então, eu geralmente, para fazer a costura, deixo de 4 a 5 vezes o tamanho do ombro. E como eu meço assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou deixar um a mais, vou colocar 6, só para ser esse tamanho a mais de segurança. Então, coloquei 6, cortei o fio. E agora, este fio, eu vou passar por dentro aqui dessa argolinha, para poder travar este pontinho. Passei por dentro da argolinha e travei o ponto. E assim eu finalizo esta parte do ombro. E agora, vamos trabalhar nesta outra parte do ombro. Então, lembrem que quando estávamos fazendo aqui, esta parte aqui para chegar neste ombro, aqui, nós fizemos a primeira carreira da gola, onde trabalhamos daqui até aqui, arrematamos esses pontos e fizemos este primeiro ombro. Daí, viramos o trabalho, fizemos a carreira 2, 3, 4, 5 e até chegar aqui na carreira 42. Então, para trabalhar este lado do ombro, nós já fizemos a carreira 1. Então, temos que começar a partir da carreira 2. Então, agora, temos que trabalhar o lado avesso da peça, certo? Porque nós já trabalhamos o direito quando estávamos passando para fazer esta parte. Então, para fazermos trabalharmos o avesso, então, nós precisamos arrematar os 3 pontos. Lembram? Daqui, ó, nós arrematamos esses 3 primeiros pontos, agora precisamos arrematar esses 3 pontos. Então, eu vou começar a tricotar deste lado, e agora vocês vão reparar que nós temos que arrematar os pontos para fazer esta diminuição deste desenho aqui da gola, e a única diferença aqui desse lado é que esses arremates serão feitos aqui do avesso. Neste outro lado, os arremates eram feitos do lado direito da peça. E nesse daqui, os arremates serão feitos do lado avesso e, após os arremates, vamos tricotar, né, o padrão conforme ele se mostra, e do lado direito não vai ter arremate. Nós iremos apenas tricotar o padrão como se mostra normalmente. Então, primeiro temos que diminuir 3 pontos, ou seja, temos que arrematar 3 pontos. Vamos pegar aqui a nossa linha. O primeiro ponto, esse daqui, que se apresenta em tricô, eu vou fazê-lo em tricô. O segundo ponto, eu também irei trabalhar em tricô. E agora, eu preciso arrematar este primeiro ponto, porque preciso arrematar 3 pontos. Então, vou passar por cima e arremato aqui o primeiro ponto. O próximo ponto, vou trabalhar em tricô novamente e irei arrematar o segundo ponto. Novamente, vou fazer um ponto em tricô e vou arrematar o terceiro ponto.
Pronto, arrematei 3 pontos. E agora é só eu seguir o desenho. E esta carreira equivale à carreira 2 do desenho. E a carreira 2 do desenho você faz 4 pontos em meia, onde está a meia, e 4 pontos em tricô, onde o ponto se apresenta em tricô. Então, farei aqui os 4 pontos em meia. E agora, irei trabalhar 4 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4. Agora, novamente, 4 pontos em meia. E novamente 4 pontos em tricô. Então, eu vou seguindo assim até o final da carreira. Quando chegar no final da carreira, eu volto para mostrar como faremos a terceira carreira aqui do nosso ombro. Então, agora vamos fazer a carreira 3 do nosso ombro, que também coincide com a carreira 3 do desenho. E agora, do lado direito, deste lado aqui, nós fazíamos as diminuições, só que como eu já falei anteriormente, agora os arremates será feito do avesso. Então, essa carreira não vai ter nenhum arremate, vocês apenas precisam trabalhar os pontos como segue o padrão do desenho, ou seja, vou tirar o ponto de borda sem fazer, esses 2 pontos também vou tirar eles sem fazer, porque a carreira 3 do desenho nos pontos em meia, nós tiramos os 2 pontos do meio sem fazer. E agora, eu vou fazer um ponto em meia. 4 pontos em tricô. Agora, nos próximos 4 pontos em meia, vou trabalhar o desenho. 1 ponto em meia, tira 2 sem fazer, 1 ponto em meia. E, novamente, 4 pontos em tricô. Então, vocês vão seguir fazendo isso até o final da carreira. Quando chegar no final da carreira, vocês virem o trabalho e daí eu volto aqui para mostrar para vocês como faremos a próxima carreira, que é a carreira do arremate. Cheguei aqui na carreira 4 e essa carreira também equivale à carreira 4 do desenho. Só que temos que fazer os 2 arremates. Então, vou tirar deste ponto sem fazer. O próximo ponto, vou trabalhar ele em meia e vou fazer aqui o meu primeiro arremate. Ou seja, eu vou passar este ponto por cima do que eu acabei de fazer. O segundo ponto, vou trabalhar em meia e também irei passar este ponto por cima, porque temos que fazer 2 arremates. Então, fiz aqui os meus 2 arremates. E agora, eu vou trabalhar essa carreira normalmente como a carreira 4 do desenho. Ou seja, onde é ponto em meia, farei meia. E onde está em tricô, eu vou fazer 1 ponto em tricô. Vou tirar 2 pontos da agulha sem fazer, com a linha aqui na frente. E vou fazer outro ponto em tricô. Os pontos em meia, vou trabalhar eles em meia normalmente. E assim, vou repetir esta sequência até o final da carreira. E quando eu chegar lá no final da carreira, vocês vão virar o trabalho e vão trabalhar esta carreira aqui, da frente. Tirando o primeiro ponto de borda, este ponto aqui vocês vão fazer em meia. E vão cruzar estes 2 pontos, pegando pela alcinha de trás. 4 pontos em tricô, cruza esses 2 pontos aqui da frente, pela frente, e depois cruza esses 2 pontos por trás. Ou seja, vocês vão seguir o padrão do desenho da carreira 5
tá bom? Da carreira 5 do desenho. Então, eu vou terminar esta carreira aqui, que é a carreira 4, farei a carreira 5 e na carreira 6 eu volto para mostrar para vocês como faremos a carreira 6. Cheguei aqui na carreira 6 e a carreira 6 eu vou arrematar estes 2 pontos e vou tricotar conforme a carreira 6 do desenho. Daí, eu viro o trabalho, venho aqui pro direito, tiro o ponto de borda e tricoto conforme a carreira 1 do desenho. Na carreira 8, eu arremato novamente 2 pontos, né, aqui. Na carreira 8, arremato 2 pontos, continua tricotando conforme o desenho. Na carreira 9, tiro um ponto de borda, tricoto conforme o desenho. Na carreira 10, tiro 2 pontos, arremato 2 pontos. E assim por diante, até eu arrematar o último ponto aqui. Então, agora nessa carreira 6, temos que arrematar 2 pontos, que nem fizemos na carreira 4. Aí, depois que arrematarmos e chegarmos até o final, vamos fazer a carreira do direito sem arrematar nenhum ponto. Voltamos pro avesso, arrematamos mais 2 pontos e tricotamos normalmente. Aí, a carreira do direito, vamos tricotar também, lembrando sempre que temos que tricotar sempre conforme a carreira do desenho. Então, se vocês quiserem pegar um papel, que nem fizeram nessa daqui, e ir anotando. Carreira 6, que seria agora, do ombro equivale à carreira 6 do desenho, mas tem que arrematar 2 pontos. A carreira 7 equivale à carreira 1 do desenho e tenho que tirar o ponto de borda. A carreira 8 equivale à carreira 2 do desenho e temos que arrematar mais 2 pontos. A carreira 9 equivale à carreira 3 do desenho, a carreira 10 equivale à carreira 4 do desenho, só que dessa vez terei que arrematar apenas um ponto. E assim por diante. Então, vocês vão arrematando. Quando chegar na 7ª vez que vocês arremataram apenas um ponto, vocês vão continuar tricotando sem arrematar nenhum ponto, apenas tirando o primeiro ponto de borda e ir seguindo as carreiras do desenho até ter também 10 centímetros, igual esse lado aqui. Para mim, os 10 centímetros equivalem a 42 carreiras. Então, estou aqui na 6ª carreira e vou ir tricotando até chegar na 42ª carreira, para ter o mesmo tanto de carreira que esse outro lado tem. Se acaso vocês ficaram com dúvida em alguma parte para fazer este ombro, pode deixar aqui nos comentários, que assim que possível eu respondo. Mas o princípio agora, para tricotar este lado, é o mesmo que este lado aqui. Acho que já deu para entender. Então, eu vou tricotar este outro lado, vou arrematar os pontos que nem fizemos aqui e vou deixar este fio para costurarmos depois. E depois que eu fizer isso, eu volto para mostrar para vocês como vamos fazer as costas. Arrematei aqui os 2 ombros e ficaram assim desse jeito. E agora, para fazer as costas, né, agora que arrematamos tudo, temos que trabalhar aqui as costas. Para trabalhar as costas, vocês vão fazer da seguinte forma. Vocês vão voltar lá na parte que eu ensino a fazer a cava, porque agora a parte das costas vai ser igualzinho à parte da cava. Então, aqui vocês vão fazer as diminuições da cava, todas as diminuições da cava. E vão crescer até na gola. E aí, eu fiz entre a cava e esse crescimento 42 carreiras, certo? Então, vocês façam a mesma quantidade de carreiras da cava. Lembrando que a parte da cava é a parte das diminuições, até a parte que vocês começam a subir sem fazer nenhuma diminuição. Aí, quando chega na parte da gola, essa parte vocês vão fazer exatamente igual. Se vocês não lembram como faz, ou então se vocês não anotaram, volta
o vídeo, né? Volta lá no vídeo, lá na parte da cava e assiste de novo pra relembrar. E aí, ao invés de quando chegar na parte da gola, vocês não vão fazer a gola novamente. O que vocês vão fazer? Vocês vão continuar fazendo as carreiras de ida e volta. Então, que seria essa parte aqui. Terminou as diminuições da cava, a gente ficou fazendo até chegar aqui na gola. Então, vocês vão fazer, né, acompanhar o desenho nas carreiras de ida e volta, ou seja, trabalhando o lado direito e o lado avesso até mais 42 carreiras. Por quê? Da cava, eu trabalhei 42 carreiras. E da gola, que seria a gola e o ombro, eu trabalhei mais 42 carreiras. Então, um total de 84 carreiras. Eu, no meu caso, vou trabalhar as 42 carreiras da cava, mais 42 carreiras da gola com o ombro, totalizando 84 carreiras. Ou seja, para ter o mesmo tamanho aqui do ombro. E vocês façam o mesmo. Caso vocês tenham trabalhado mais carreiras na cava, então vocês vão ir trabalhando mais carreiras na cava, e não 42. Se vocês trabalharam menos do que eu, então vocês vão trabalhar menos carreiras do que eu vou trabalhar aqui. Tá bom? Então, eu acho que deu pra entender. Caso tenha ficado alguma dúvida, manda aqui nos comentários que eu respondo. Essa parte, como é tudo igual, que é a parte das diminuições da cava, não vou fazer junto, basta vocês voltarem o vídeo. E depois é só vocês irem fazendo as carreiras aí de repetição do desenho de ida e volta até chegar aqui. Também não tem necessidade de fazer, tá bom? Então, eu vou ir fazendo. E quando eu chegar aqui na 84ª carreira, eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. E daí, como fazer o acabamento das costas. Vou mostrar como fazer a costura também, que vai ter somente essa partezinha aqui da costura, das costas e aqui, a gola e as mangas, tá bom?